do envelhecimento. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos, já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Doutor Lovísia, com o Senhor a palavra. Então, Deus, Deus nos colocou, como eu já tinha falado, né? Quando Deus nos criou lá no Éden, ele era para nós sermos eternos, né? E ele determinou o que a gente devia comer ou não. Aí, como nossos primeiros pais não entenderam, né? Eles desobedeceram. Aí, quando Satanás se incorporou na serpente e ofereceu o fruto e Eva comeu, ele, ele falou, agora mata. Então Deus falou, não vou matar ninguém. Quem vai morrer é o cordeiro. E o cordeiro era ele. E o cordeiro veio, Jesus veio depois de 2.000 anos, depois de 4.000 anos, morreu por nós, derramou seu sangue, para que nós pudéssemos almejar herdar a vida eterna. E agora já se passaram mais 2.000 anos, já são quase 6.000 anos do pecado. E o pecado, embora a gente diga, ninguém sabe o dia nem a hora, a gente sabe que ele teve um começo e vai ter um fim. E esse fim Deus vai colocar, porque esse mundo mal vai acabar. Nós vamos ter só a eternidade para adorar Jesus e comemorar o que ele tem feito. E como é que ele proveu a nossa saúde? Ele proveu a nossa saúde através dos remédios naturais. Ele proveu a saúde através de um ar puro que o diabo tem poluído, através do uso de água, né? Que nós podemos usar a água para eliminar as toxinas, através do sol, né? Com a vitamina D, através do exercício que nós podemos fazer, através do sono, né? Que nós podemos. O sono, se bem feito, é um sono reparador. E através da confiança em Deus. Como é que nós, quanto que nós devemos dormir para ter um sono reparador? Vocês sabem? Alguém quer 8 horas, responder? doutor Lovísio? Em média, 8 horas. E devido ao equilíbrio hormonal, nós devemos dormir 8 horas e o sono melhor é o sono que vem antes ou depois da meia-noite. Alô? Antes. Quem Antes da falou? meia-noite, doutor Lovísio, antes. O sono antes da meia-noite é o sono que mais repara as nossas células. Existe um fenômeno, né, que a gente estava discutindo, que é o fenômeno da neuroplasticidade. Embora o cérebro possa ser destruído, quando você começa a usar os remédios de Deus, o que acontece? Esses neurônios que foram perdidos, ou que foram destruídos, eles são aos poucos refeitos. Isso é chamado de neuroplasticidade. Então, nós podemos recuperar várias capacidades que nós tínhamos perdido, inclusive o raciocínio, né? Então, o sono é um remédio bastante eficaz. Quando nós acordamos de manhã, o que hormônio que nós produzimos? Vocês se lembram? É o Isso, cortisol. É ok. o Doutor cor... Lovísio, eu queria explicar para o senhor que não estamos respondendo, porque o microfone de todo mundo está desligado, porque estão Ah, entrando tá. pessoas estão entrando aqui e falando palavrão, pornografia, então a gente trancou todos os. Então, o cortisol é o hormônio que aumenta de manhã. Quando chega 8 horas da manhã, em média, 8 horas, 7 horas, 6 horas, ele está em torno de 18 a 20. Conforme o dia vai transcorrendo, ele vai caindo, tá certo? Ele vai caindo. Aí, quando chega lá pelo meio-dia, 1 hora, ele está em torno de
12, 11. Quando chega às 16 horas, ele está em 5, 6. E quando a gente vai dormir, ele está em zero. Qual é o hormônio que é liberado, então, depois, quando o cortisol abaixa para zero, lá pelas 22 horas, 21 horas? Qual é o hormônio? Melatonina, melatonina. A melatonina. Então, a melatonina vai subindo durante a noite e ela nos faz ter um sono reparador. Como que é esse sono reparador? Quando está tudo escuro, que não tem luz, você não enxerga nem a mão na sua frente, você produz bastante melatonina. E essa melatonina, ela ajuda a refazer as nossas células que foram perdidas e ajuda a eliminar as toxinas. Quais são as principais toxinas que tem no nosso corpo? São os metais que são adquiridos. Chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio são os principais. O cádmio está no ar, na respiração. O chumbo, a gente adquire do quê? O principal intoxicante hoje em dia é o chumbo. O principal elemento tóxico que está na natureza é o chumbo. A gente na igreja, a gente não fuma, não bebe, a gente evita todos esses tóxicos. Mas o chumbo ele tá em todo lugar, ele é lançado no ar. Esse chumbo vai direto para pro nosso cérebro e ele pode causar, inclusive, Alzheimer, demência. Então, nós precisamos retirar esses metais tóxicos do nosso organismo. Então, o mercúrio, né? O mercúrio, aonde que a gente encontra? Nos termômetros nós temos mercúrio. O alumínio nós encontramos aonde? Nas panelas, né? A gente cozinha em panelas de alumínio. Então, quando a gente cozinha em panelas de alumínio, a gente está se intoxicando com alumínio. Ah, Quando a gente sai para fora, no cano de escapamento dos carros é eliminado muito chumbo na gasolina. E o mercúrio, ele hoje é proibido, né? Mas ele era muito usado antigamente. E o mercúrio ele intoxica as plantas, tudo, e a gente acaba se intoxicando também. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado. Como é que nós podemos eliminar todos esses metais pesados? Existem duas substâncias na natureza que eliminam os metais pesados, os metais tóxicos. Uma é o coentro. Vocês já ouviram falar do coentro? Como como o coentro do televisão, na final, no tempero. Como tempero, né? A senhora usa o coentro? Sim, do televisão, eu uso coentro. Na comida. Gosta, gosta dele? Amo. O, co- Na o, salada, eu coen- gosto. o coentro ele elimina os metais tóxicos em torno de 4 a 6 meses. Quando eles usam o EDTA no soro, você pode eliminar indo nos consultórios médicos que eles fazem o EDTA no soro, em questão de 30 dias você eliminou os metais tóxicos, entendeu? Então, mas se você usar o coentro constantemente, você vai conseguir uma eliminação muito grande dos metais tóxicos, principalmente chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, você consegue eliminar. O cádmio você adquire através da fumaça. No cigarro tem bastante cádmio, além do monóxido de carbono, você tem bastante cádmio. Então, como é que eles fazem o teste? Eles pegam um pouquinho de cabelo e analisam. Eles cortam um pedacinho de cabelo e põem para analisar em laboratórios especializados se você está com intoxicação por chumbo, cádmio, alumínio e mercúrio. E outros mais, né? E então você elimina com o coentro, eles dão muito câncer, porque eles alteram a célula. Você elimina com o coentro, outro mineral, outra substância que também elimina muito metal tóxico é a clorela. Já ouviram falar da clorela? Não, do televisão, onde se encontra essa corela? Então, a clorela a gente encontra em loja de produtos naturais.
quem usa muito a clorela são os japoneses, né? A clorela é tipo uma alga. Ela elimina, ela não é alga que fala, mas ela elimina muito metal pesado. Ela é gostosa de comer. Então, a gente pode comer, até na forma de cápsulas, a gente pode usar a clorela encontrada nas lojas de produtos naturais. E outra maneira de eliminar as toxinas é através da hidroterapia, né? Escaldapés, fazer um escaldapés de 15 minutos, pé na água quente, na água bem quentinha, mais ou menos 38, 39 graus Celsius, você, com aquela vasodilatação que ela dá e a melhora da circulação, a gente consegue eliminar bastante metal tóxico, que é uma das principais causas de doença, né? Porque hoje em dia se sabe que o câncer, o câncer não é uma doença nuclear, mas é uma doença citoplasmática. Ela tem uma alteração na mitocôndria. Na mitocôndria é uma organela que está no citoplasma. Então, ele altera tanto o DNA mitocondrial como o DNA do núcleo, os metais tóxicos. Então, se a gente consegue colocar eles para fora, vai evitar uma série enorme de doenças. Então, nós temos muitas doenças. E as doenças, elas principiam aonde? Elas principiam aonde? No intestino. O intestino, quando a gente come, ele fica inflamado. Quando ele está inflamado, há uma separação entre as células. Em vez de elas estarem unidas, os enterócitos, eles ficam separados. Isso se chama é, é, hiper, hiperpermeabilidade intestinal. Essa hiperpermeabilidade intestinal permite que muitas substâncias tóxicas além dos, dos metais tóxicos, penetrem para o sangue. E onde que eles vão ser metabolizados? Onde eles vão ser colocados para fora? Se eles já foram absorvidos. É o fígado que tenta fazer essa eliminação. Então, quando o fígado vai fazer essa eliminação, quando ele vai fazer essa eliminação, ele tem que fazer um esforço a mais. Então, nós, o fígado ele é bem sobrecarregado com esses metais tóxicos e pode produzir doenças graves. São doenças que são silentes, você não percebe. Quando você percebe, você já está com o organismo lesado. Então, não é só o álcool, não é só o cigarro, não é só não é, alimentos, tudo isso é ruim para o organismo. Mas essa alimentação assim, descontrolada, por exemplo, comer fora de hora, por exemplo. A irmã White, ela comia às 7 horas da manhã e à 1 hora da tarde. Ela fazia só 2 refeições. E ela tem um texto que ela fala assim, ah, apesar de tudo que eu tenho falado, eu fico abismada quando eu vejo que vocês comem em horários irregulares. Porque quando você come em horário irregular, você produz fermentação e produz substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas, como eu estava falando, elas são absorvidas pelo intestino e, para serem eliminadas, elas têm que ir para o fígado. E o fígado é forçado. E isso causa doenças graves, tipo a cirrose e o câncer, né? Isso a gente tudo, porque depois que está doente, fica difícil tratar. Não é impossível, mas é difícil tratar. Mas depois que está doente, aí já tem uma série de sinais que alteram o nosso organismo. Sinais de fraqueza, fadiga, emagrecimento, tudo isso leva um estágio ruim. Por exemplo, minha esposa morreu com 90 anos. Ah, 90 anos está bom. Está bom nada, porque eu sinto falta dela até hoje, né? Então, eu queria que ela vivesse mais. Mas ela teve cirrose e teve um câncer no intestino. E
talvez, se a gente tivesse cuidado mais, ela não teria tido. Mas Deus é que sabe, Deus é que sabe o que é melhor para cada um. Então, nós sabemos que o nosso organismo, a irmã White chama a delicada maquinaria viva. E essa delicada maquinaria viva, ela precisa cada vez, ela precisa de muitos cuidados, né? Então, a poluição atmosférica, a poluição da água, a poluição, o sol em excesso ou a falta de sol, a falta de exercício, a falta de sono. Minha esposa, por exemplo, ela dava plantão à noite, ela era enfermeira, dava plantão todas as noites. Então, tudo isso, quando nós quebramos as leis de saúde, aí pode produzir doenças, e doenças graves. Por isso que quanto mais a gente conhecer a lei natural, mais conhecer as leis de saúde e viver conforme elas, se esforçar para viver conforme elas, nós podemos orar e pedir para que Deus haja através delas e através do seu poder, para que nós possamos evitar as nossas doenças e termos uma mente bem clara, porque nós sabemos que está muito próxima a volta de Jesus. Nós agora vemos esse ataque que houve de Israel contra o Irã. Isso daí vai ter repercussões graves. No Espírito de Profecia fala que a resposta do Irã, a resposta, vai ser muito grave e ela vai ser em cima dos Estados Unidos, sobre Nationville, que ela vai destruir aquele templo pagão, que eu não sei bem, aquele templo pagão que tinha o Paternon, né, que tinha na Grécia, eu não sei o que, que eles adoravam, mas foi feita uma réplica lá nos Estados Unidos, e ali vai ser um ponto que vai haver um ataque contrário. Que Deus nos ajude, isso aí vai ser um sinal para nós que Jesus está muito perto de voltar, que nós possamos cada vez mais, cada vez mais estar cientes da volta de Jesus, da sua proximidade, e que nós possamos orar, pedir para que nós façamos a vontade dele e que nós possamos entrar, ser contados entre os salvos, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Que Deus nos ajude para isso. Obrigado por terem me ouvido. Quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Amém, amém. Obrigada, doutor Lovísio. Vou perguntar para os nossos irmãos se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, levantar a mão virtual, tá bom, família? Doutor Lovísio, para dormir, doutor Lovísio, eu não consigo, depois da menopausa, eu não consigo mais dormir, tendo dormir no horário, né, dentre as 10, prima da meia-noite, porque fico girando, né? Não vem sono, não tenho o mesmo sono. A melatonina eu tomei, mas não vem, não muda nada para mim, não estou tendo nenhuma diferença. Então, tem que mudar mesmo minha alimentação, mesmo para poder mudar, né? A comida, Sim, né? mudar a alimentação, e talvez se a senhora fizer um escaldapés bem quentinho, a senhora já fez, não conseguiu também. O câncer da pele eu não sei fazer, doutor Lovísio, não sei, eu já pedi a Rosana, ela já me explicou várias vezes, ela me explica, na mesma hora eu esqueci. Não, não aprendi. O escaldapés é só esquentar a água e colocar numa bacia, colocar o pé na água e deixar em torno de 8 minutos a 10 minutos, tá certo? Pode pôr algumas plantas calmantes, né? Tipo lúpulo, valeriana, cidreira, são plantas que têm princípios ativos calmantes. A senhora pode colocar e deixar o pé na água. Mas era bom assim fazer pelo menos durante uns 15 dias, entendeu? Não fazer um Ok, dia só e fazer uma noite, a outra. Não é tão difícil assim, é só esquentar a água e colocar o pé e manter a água quentinha durante, digamos, 8 minutos. 8 tá minutos acho bom, que então. consegue manter. Ou pegar uma chaleira com água quente e colocar, conforme a água vai esfriando, colocar Por 20 na. minutos, né? Todos os dias, É, todos os dias. isso, acho que 15 minutos está bom. Mas pode fazer 20, 25, não tem problema Obrigada. nenhum. Vou fazer hoje, Tá, ver como é que vai ser. tá bom. Tá. Alguém quer fazer uma pergunta? Nayara. Nayara quer fazer uma pergunta. Nayara, abre seu microfone, pode perguntar. Alô?
Nayara, acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Ok, Nayara. Pode perguntar, tesouro. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Doutor Lovício, o senhor está falando sobre o envelhecimento, né? Eu Hum, gosto muito de assistir, assim, de ver documentário científico. Então, essa semana eu vi um documentário de um cientista russo que ele descobriu uma bactéria que já tem 3 milhões e meio de anos. E essa bactéria continua viva. Ela foi encontrada numa montanha na Sibéria, na Rússia. E ele já está fazendo testes, né? Ele fez testes nos camundongos, né? Que eles são fáceis de modificarem, né? E foi observado que as células deles ficaram mais saudáveis. E também foi testado em plantações, as plantações ficaram mais férteis. E agora ele, como ninguém quis voluntariar humano, né? Ele próprio, ele colocou, injetou nele essa célula no corpo e foi observado nele uma qualidade de vida melhor. Ele já tem mais ou menos uns 2 anos que ele não tem nenhuma virose, nenhuma gripe, e as células dele do corpo foram tão se regenerando, ficando saudáveis, mas ainda é testes, né? Está fazendo bastante testes. E o DNA e o RNA delas também não sofreram dela, né? Não sofreu nenhuma alteração. E quando ela foi encontrada, ela ainda está viva, né? Ela não morreu durante esses anos, esses milhões de anos, né? Que ela foi bom, encontrada. Eu achei interessante, mas só que ele está em busca da vida eterna, né? bom, Geralmente esses primeira, eles são é, assim prime- ateus, né? primeira, Mas na medicina, tá, ele está estudando também, né, para ver uma forma de ajudar na situação do câncer. a primeira coisa, eu não acredito em milhões de anos, tá? Porque eu acho que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás, pelo que a Bíblia diz. Foi criado em 7 dias. Então, quando eles falam em milhões de anos, eles estão usando, se referindo à medição do tempo pelo carbono 14. Mas isso tem uma série de erros, uma série de falhas nessa medição pelo carbono 14, porque a gente não sabe como era a atmosfera naquela época, como que é. Então, milhões de anos eu não acredito. Essa bactéria pode ter milhares de anos, são 6.000 anos, no máximo, né? Todas as coisas que vivem aqui na Terra, no máximo, tem 6.000 anos. O homem foi criado no sexto dia, há 6.000 anos atrás. Não milhões de anos. Isso daí é uma falsa ciência que eles querem pôr como ciência, mas isso é completamente falso e completamente furado. Então, não existe isso. Agora, para a gente obter o máximo de vida, primeiro, Adão viveu 930, Matusalém viveu 965. Depois, a vida média foi caindo. E hoje, o que se Moisés viveu 120, né? Foi 40 no deserto, 40, 40 no, 40 no Egito, 40 no deserto e 40 levando o povo. Aí ele morreu. Ele morreu, mas Deus teve misericórdia e ressuscitou Moisés e ele está no céu até hoje. Tanto é que ele apareceu para Jesus. A nossa vida média esperada é no máximo 120. E a gente, para conseguir isso, eu não acredito muito o que eu acredito na ciência, é fazer os remédios naturais, é respirar puro, que nós hoje não conseguimos porque Satanás polui a atmosfera. Beber água pura, ter o sono reparador. Com a invenção da luz elétrica, nós ficou muito fácil a gente não dormir cedo, né? Porque a gente acende a luz e continua claro. Então a gente tem dificuldade de dormir cedo, né? Isso aí recupera muito as células. Fazer exercício, a gente acaba com a atividade da vida não fazendo.
e fazer uma alimentação vegetariana. Quanto mais natural for a alimentação, a gente consegue prolongar a nossa vida e prolongar o nosso raciocínio. E agora nós sabemos que Jesus está voltando, sabemos que isso vai acontecer em breve. Então, seguindo esses remédios de Deus, a gente prolonga a nossa vida. E não nessas essas experiências que ele dizem que fez isso, fez aquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito nos remédios naturais que Deus colocou à nossa disposição. Quanto mais a gente seguir a lei natural, mais a gente vai acabar prolongando a nossa vida e podendo adorar aqui e na eternidade. Agora, milhões de anos, isso daí é falsa ciência. Não existe milhões de anos. Existem milhares de anos, mas milhões de anos não. Bom, na minha opinião, né? No que eu leio da Bíblia. Obrigado. Lovísio, mais só uma pergunta, mais uma pergunta, e depois a gente vai para a conclusão, tá bom? Tá. Porque já são já 9h13, o Eduardo vai ter ainda de fazer estudo. Fique conosco, Dona Lovísio, vai falar sobre Apocalipse, fique conosco, viu? E, então, a Andréia e a Eunice, elas duas vão fazer a pergunta e depois a gente vai para a oração final. Tá. Querida Eunice, abra seu microfone, Eunice, faça a pergunta. Eunice, abra seu microfone. Não consigo. Ok.